Paz e a graça de nosso Deus seja com a Igreja do Senhor. Mais uma vez nós retornamos ao estudo do Santuário Celestial e nós iremos dar continuidade. Agora nós iremos falar do tema, a primeira fase da expiação, das duas fases da expiação. Iremos abordar agora com respeito à primeira fase da expiação. Iremos também ver o contrato que houve entre Deus Pai e Deus Filho lá no céu. Mesmo antes do homem ter pecado, houve um contrato. Os dois fizeram um contrato. E iremos ler bastante textos com respeito a esses assuntos. Espero que os prezados irmãos tenham o privilégio e se decidam a pesquisar o assunto, a examinar, e que acesse o canal e veja os vídeos, veja os temas que estão sendo abordados. São assuntos muito importante para nós, adventistas do sétimo dia, nesses últimos dias. Mas devemos examinar sem preconceito. Deixemos o nosso orgulho, nosso preconceito do lado de fora e peçamos ao Senhor que nos dê um coração humilde, um coração manso, para a gente aprender e decidir o que é verdade por meio da palavra de Deus. Nesse momento nós iremos fazer uma oração, pedir ao Senhor sua direção e graça, em nome de nosso Senhor Jesus. Senhor nosso Deus, nosso Pai, ó Pai querido, muito obrigado por mais essa oportunidade. Oportunidade, Senhor, de poder partilhar a Tua palavra com o Teu povo. Abençoe-me, Senhor Deus, em nome de Jesus, dá-me graça, sabedoria dos altos céus, entendimento. E abençoe Tua igreja para que seja despertada, para que venha a ser reavivada. E o reavivamento, ela surge da palavra, da verdade. Abençoe-me, Senhor, dá-me Tua graça, em nome de Jesus. Amém. O contrato entre o Pai e o Filho. O contrato feito entre o Pai e o Filho no céu incluía o seguinte: ele teria que tornar-se Deus conosco. Deus fez um contrato entre Jesus Cristo, os dois fizeram um contrato. E nesse contrato, para salvar o homem, certo? Isso chama-se o plano da salvação, o plano da redenção. Nesse contrato, ele, Jesus Cristo, teria que tornar-se Deus conosco, não pelo fato de Jesus ter vindo viver entre nós, mas porque todos os humanos estavam nele, a unirem-se à divindade e à humanidade pecaminosa. Então, nesse contrato, toda a humanidade, a natureza humana de todo ser humano, estaria em Jesus Cristo. Dessa forma, Jesus sendo nós todos, adquiriu o direito legal de viver e agir por nós. Todos os seus atos afetariam todos os humanos, porque todos estavam nele. Vou ler mais uma vez. Dessa forma, Jesus, sendo nós todos, adquiriu o direito legal de viver e agir por nós. Todos os seus atos afetariam todos os humanos, porque todo ser humano estava em Jesus. O Filho devia desenvolver um caráter justo em carne pecaminosa sobre a terra como um exemplo para seguir. Esse foi o contrato. Então, o Filho teria que, aqui nessa terra, assumir uma natureza pecaminosa no ventre de Maria, nascer e viver, desenvolver um caráter. Então, Jesus Cristo, ele não nasceu com caráter formado, perfeito.
ele nasceu e desenvolveu um caráter. O mesmo que acontece no novo nascimento de um ser humano é o mesmo que aconteceu. O ser humano, ele nasce do Espírito Santo, é gerado do Espírito Santo. Agora ele vai ter que crescer e desenvolver um caráter santo e perfeito, por meio de lutas e dificuldades, para que o caráter se torne resistente e forte. Foi o mesmo que aconteceu com Jesus. Esse foi o contrato feito lá no céu. Não somente era para Jesus formar tal caráter, mas ele devia demonstrar que o homem também poderia fazê-lo pela fé no poder da palavra de Deus. E assim Deus faria que os homens se tornassem mais escassos do que o ouro puro, mais caro do que o ouro de Ofim. Se Cristo assim pudesse apresentar o homem como uma nova criatura, então Deus devia receber os homens arrependidos e obedientes nele, e haveria de amá-lo mesmo como ele ama seu filho. Então, irmãos, é importante, é lindo esse tema, esse assunto da sua encarnação, da sua humanidade. Jesus Cristo teria que, da manjedoura até a hora da sua morte, ele teria que permanecer puro, ele não deveria pecar. Mas muitas pessoas chegam e falam: mas Jesus Cristo não pecou porque era filho de Deus. Uma vez eu me lembro que eu fiz essa pergunta, eu falando sobre a questão do pecado, e uma irmã chegou para mim e falou: meu irmão, Jesus era Jesus, Jesus era filho de Deus. E eu perguntei: irmã, e nós somos filhos do diabo? Então, se Jesus não pecou porque era filho de Deus, então nós somos filhos do diabo, né? Então, vamos continuar nossa leitura. Os nossos dois pais, nós tivemos dois pais, dois representantes, o primeiro e o segundo Adão. Tanto Adão como Jesus formaram unidades corporativas com toda a humanidade. O que Adão, enquanto representante da raça humana, e Jesus Cristo fizeram, afetou todos os seres humanos, a humanidade toda. Então, o que Adão fez, enquanto estava na carne, enquanto ele viveu aqui, ele afetou a humanidade, certo? O pecado que ele cometeu, o ato que ele cometeu, afetou a todos nós, porque todos nós nascemos com uma natureza caída e pecaminosa. E o que Jesus Cristo fez, que ele realizou, ao assumir a nossa natureza como nosso representante, também afetou a cada um de nós. Ambos representaram legitimamente a totalidade da humanidade, visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morreram, assim também todos serão vivificados em Cristo. Pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante que dá vida. Quando Adão pecou, seu ato afetou todos os seus descendentes, causando-lhes a primeira morte. E tendo eles conscientemente também cedido ao mal, passaram assim à condenação da segunda morte. A partir do instante em que pecou, Adão deixou de ser o representante da humanidade. A raça humana caída passou a necessitar, assim, de um novo cabeça, o segundo Adão. Prezados irmãos,
Esse comentário que nós estamos lendo, essa leitura maravilhosa que estamos fazendo, foi extraído de um livro chamado Como Realmente Ser Feliz. O autor é o irmão Ovid Zanella. O livro é muito bom, esse capítulo, muito importante. Deus concedeu a ele a compreensão maravilhosa desse assunto com respeito à humanidade de Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Esse tema que está nesse livro, de como realmente ser feliz, é um tema muito bom, muito importante. E eu fiz a compilação e estamos lendo, estamos aqui, vamos mastigar o capítulo do livro do prezado irmão. O primeiro Adão gera filhos escravos do pecado, sujeitos dominados pela lei do pecado, a lei do egoísmo. Por isso deveis nascer de novo. Pois Jesus, o segundo Adão, gera filhos livres da lei do pecado, sujeitos dominados pela lei do amor e do espírito da vida. Em Adão éramos escravos do pecado, mas em Cristo viemos a ser livres daquela escravidão de continuar pecando. Para essa liberdade foi que Cristo nos libertou. Em Adão fomos um fracasso, em Cristo somos um sucesso. Em Adão e em Cristo, todos os seres humanos, a raça humana, toda estava em Adão, o nosso primeiro pai. Assim temos que Deus criou corporativamente todos os homens em um único homem, em Adão. Um cabeça da humanidade recebeu a vida. Logo, todos os seus descendentes, estando em Adão, receberam nele. Todas as vidas humanas são uma multiplicação da vida de Adão. De um só fez toda a raça humana. Atos capítulo 17, versos 26. Quando Adão foi criado, nós todos fomos criados nele, pois eis que estávamos todos nos lombos dele. Satanás arruinou corporativamente todos os homens em um único homem, no primeiro Adão. Um cabeça da raça humana, um cabeça da humanidade, pecou. Logo, todos os seus descendentes foram prejudicados, porque estava nele. E por essa razão, Adão passou a gerar os seus descendentes à sua semelhança, conforme a sua imagem. Gênesis capítulo 5, versos 3. Isto é, passamos a nascer sob o domínio da lei do egoísmo e sujeitos a dificuldades, ao envelhecimento e à consequente primeira morte, chamado de sono pela Bíblia, como temos visto. Após termos nascido em Adão, vendidos à escravidão do pecado, Romanos 7,14, isto é, com tendências hereditárias ao mal, cedemos a elas conscientemente e assim pecamos. Tornamo-nos culpados e condenados também à segunda morte. O salário do pecado é a morte, Romanos 6,23, a saber, a segunda morte, que é gerada exclusivamente por pecado pessoal. Em Adão, todo ser humano registrou uma história de fracasso. Então, o pecado é pessoal. Adão não transmitiu o seu pecado a ninguém. A natureza pecaminosa que nós herdamos de Adão, ela não é pecado. Certo? Ela não é pecado. Ela é uma fábrica, ela é uma máquina que gera pecado, que fabrica pecado, mas ela não é pecado. Certo? Deus redimiu corporativamente todos os homens em um único homem, em Cristo. Foi no ventre de Maria que Deus Pai formou o novo cabeça da humanidade, o segundo Adão. O plano concebido antes da criação do homem e efetivado em promessa divina
por ocasião da queda de Adão, concretizou-se na encarnação, quando Deus Pai tomou a natureza divina de Jesus e a uniu com a natureza da raça caída pecaminosa, com inclinações ao mal, e que precisava ser redimida. Assim, Jesus, nascendo divino humano, veio a ser a escada de Jacó. João 1,51, Gênesis 28,12, que uniu a humanidade toda à divindade. A natureza humana de Cristo não foi apenas a natureza de uma única pessoa, mas antes representou toda a humanidade, a qual estava nele. Então, toda a humanidade estava na sua humanidade. Certo? Toda a raça humana uniu-se à natureza divina. Em Cristo, aquela vida humana assumida por Cristo representou a todos nós, bons e maus, crentes e descrentes. Todos estivemos legal e objetivamente nele, em sua encarnação. Sua natureza humana pecaminosa abrangeu as demais naturezas humanas de todos os seres humanos de todas as épocas. Então, toda a natureza humana pecaminosa, ela esteve na natureza humana de Jesus. A natureza humana de Cristo representou corporativamente toda a raça pecaminosa, tendente ao mal. Ou, em outras palavras, todos os humanos estavam em Cristo, na sua encarnação. Assim Paulo escreveu: é por causa dele, Deus Pai, que está em Cristo. A parte humana de Cristo representou toda a raça humana, corporificou toda a humanidade caída, pecaminosa, que ele veio redimir. Em decorrência desse fato, Deus Pai formou no ventre de Maria o nosso segundo Adão, novo cabeça da raça pecaminosa, novo representante da humanidade, fiador, penhor e garantia, substituto legal, o irmão mais velho de nossa família, o primogênito da raça caída, parente mais chegado, o resgatador, alguém em legítimas condições de ser o nosso Salvador, isto é, de viver e de morrer por nós. Em Jesus cumpre-se todas as profecias. Nosso irmão mais velho, nosso resgatador, o parente mais próximo, somente um parente mais próximo, era que podia resgatar a nossa herança. Então, Jesus Cristo teria que se tornar um de nós, com a mesma natureza, para poder nos salvar. Ao unir-se a divindade com a humanidade pecaminosa em Cristo, Jesus tornou-se nós, a humanidade toda, e nós nos tornamos coletivamente um nele, conforme Gálatas 3:28. Porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Somos legalmente um só corpo nele. Dessa forma, Jesus, sendo nós todos, adquiriu o direito legal de viver e agir por nós. Todos os seus atos afetariam todos os humanos, porque todos estavam nele. Assim Deus deu um novo Pai eterno à raça humana, agora caída. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, a ele caberá o domínio, e o seu nome será Conselheiro Maravilhoso Deus, Deus Forte, Pai Eterno,
príncipe da paz. Isaías 9, de 5 a 6. Jesus viveu perfeitamente. Logo, todos os seres humanos, por estarem corporativamente nele, viveu perfeitamente nele. Ele, sendo nós, viveu vitoriosamente, satisfazendo perfeitamente todas as demandas da lei em nosso favor. Somos todos legalmente perfeitos em Jesus. Ou seja, Jesus demonstrou na sua humanidade que toda a humanidade tinha o poder de guardar a lei. Então ele fez uma demonstração daquilo que a humanidade pode e deve ser. Cristo, sendo nós, venceu a Satanás ao obedecer perfeitamente a lei por nós. Tudo o que ele fez, nós o fizemos nele, porque ele venceu sendo nós, coletivamente. Sendo nós, pode viver por nós. Todos nós estivemos nele, enquanto ele vivia sua vida perfeita, não cedendo a Satanás nem em pensamento. Sua vitória é nossa vitória, devido ao fato de que nós estávamos nele, em todos os atos de sua vida após a encarnação. Então, a sua vitória é nossa, porque nós estávamos na sua encarnação, estivemos na sua pessoa. O que foi realizado na sua encarnação, nós realizamos na sua pessoa. Quando Davi venceu a Golias, todo Israel venceu em Golias, ou em Davi. Davi era um representante de Israel. Então, corporativamente, todo Israel estava em Davi e todo Israel venceu na pessoa de Davi. Jesus, sendo nós, adquiriu o direito de também obedecer por nós, de nos imputar, de nos creditar a sua vida perfeita, sua justiça, isto é, sua obediência à lei de Deus. E assim conferiu a todos nós, gratuitamente, o direito à vida eterna. Em Cristo, a humanidade toda passou a registrar uma história de completo sucesso, o que oferece a cada crente o direito legal de ir para o céu. Deu-nos o título ao céu, grátis. E isso é parte do dom de Deus a nós. Uma imperfeita compreensão do plano da redenção. Você conhece uma ilustração muito difundida entre os cristãos, na qual a morte de Jesus na cruz é equiparada à de um pai inocente que aceita morrer no lugar ou como substituto de um filho condenado à morte? Diz o autor, trata-se de uma ilustração popular e muito comovente, mas está ela bem alinhada com o conceito em Cristo? Em outras palavras, espelha bem a realidade do que efetivamente aconteceu no plano da salvação? Considere. O referido pai, muito embora estivesse sofrendo as consequências do crime do filho, em sua consciência teria a si próprio sempre como inocente e nunca como um culpado. Teria o filho por culpado, não a si próprio. E se fosse esse o caso, como teria sido possível a Jesus sentir-se realmente tão separado do Pai, tão indigno, devido aos pecados de toda a humanidade, ao ponto de sua angústia mental fazê-lo suar gotas de sangue? Não estamos sugerindo que Cristo tivesse cometido algum pecado ou deixado de ser inocente. Não.
O que estamos realçando é o fato de que ele efetivamente sentiu como se fosse suas a culpa e a segunda morte que nos eram devidas. E ao começar a senti-las, disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. A questão é, como pode ele, Jesus, sendo inocente, sentir como seus os nossos pecados, as nossas culpas e a consequente separação do Pai por nós? Iremos compreender bem essa questão. Se não houver cumplicidade, ninguém pode ser preso por um crime que outro cometeu. Tanto na Bíblia como nas leis humanas, não se concebe a possibilidade de uma pessoa inocente morrer no lugar de outra culpada. Tanto a culpa como o mérito são intransferíveis. A transferência de culpa é imoral, inválida, ilegítima, ilegal, eticamente inadmissível. Eis a norma bíblica. Ezequiel 18:20 diz: os pais não serão mortos em lugar dos filhos, nem os filhos em lugar dos pais. Cada qual será morto por seu pecado. Então, como poderia Jesus Cristo morrer se ele não pecou? A não ser que ele se tornasse um de nós. A não ser que ele assumisse a natureza pecaminosa de toda a humanidade. Assim, toda a humanidade sendo ele, aí sim seria possível a morte de Jesus. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a perversidade do perverso cairá sobre este. Então, meus prezados irmãos, se o Jesus Cristo que morreu na cruz do Calvário, ele assumiu a natureza de Adão antes da queda, então realmente os judeus até hoje estão com a verdade. Ali foi um falso Jesus. Então realmente o Jesus que vai nos salvar ainda vai vir ainda a este mundo, para morrer na cruz do Calvário. Mas se ele assumiu a natureza pecaminosa de todos nós, como nós aqui estamos explicando, então verdadeiramente ele foi o verdadeiro Messias. Assim perguntamos, como pode então Jesus, sendo inocente legalmente morrer pelos pecados de todo mundo, assumindo a culpa de todos nós? Sabemos sim que as Sagradas Escrituras nos informa também que Deus dá prova de seu amor para conosco, em que, quando éramos ainda pecadores, Cristo morreu por nós. Romanos 5:8. Se tanto na lei de Deus como nas leis civis, não se admite a possibilidade de um inocente ser punido em lugar de um culpado, como pode ser legal e aceitável no caso de Jesus? E ainda mais outras questões. Não é lícito alguém fazer exame de sangue ou vestibular por um outro ser humano. Assim, como pode ser legalmente aceitável que Deus Pai nos credite a perfeita obediência, a morte e os demais feitos de seu Filho? Como pode alguém viver e obedecer, morrer e ressuscitar por outros? A resposta encontra-se na correta compreensão do conceito em Cristo. Ou seja, nós estivemos na sua encarnação. Então, somente dessa forma, Jesus pode nos imputar a sua justiça, certo? Seus méritos e a morte
a segunda morte que ele morreu na cruz do Calvário. Jesus morreu na cruz. Logo, todos os seres humanos foram corporativamente crucificados com ele e morreu nele, pois o amor de Cristo nos constrange, porque julgamos assim: se um morreu por todos, logo todos morreram. 2 Coríntios 5,14. Fiel é a palavra: se já morremos com ele, também viveremos com ele. Ou seja, todos nós já morremos em Cristo. A segunda morte. A segunda morte. Então, se uma pessoa hoje vai morrer a segunda morte, é porque ele quer. Porque em Cristo, todos nós já morremos, já passamos pela segunda morte. Em Cristo, todos nós, ficou demonstrado que a lei pode ser obedecida. Jesus, sendo inocente, não precisava passar pela segunda morte, mas a humanidade toda que estava nele cometeram pecados e devia sofrer aquela penalidade. Jesus, sendo nós, pôde também morrer por nós. Quando ele morreu na cruz, não foi um homem morrendo em vez de todos os outros homens, mas sim toda a humanidade morrendo nele. Nele, toda a humanidade foi julgada e executada e morreu na cruz. Chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora o seu príncipe será expulso. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Isto dizia, significando de que gênero de morte estava para morrer. João 12, versos 31 a 33. Todos nós, este mundo, estivemos nele, na cruz, e fomos julgados e executados, pagando o preço da segunda morte. A morte sacrificial de Cristo foi corporativa. E assim, ele mudou o status, a condição da humanidade, de condenada para de legalmente justificada. Ou seja, na cruz, Jesus Cristo justificou de forma corporativa, judicial, toda a humanidade. Então, isso é o Evangelho. Você chega e diz para o ser humano: olha, você não precisa morrer a morte eterna. Jesus Cristo te salvou na cruz. Jesus já pagou essa sentença por ti, porque tu estava nele. Todos nós já morremos em Cristo Jesus. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos, mas também pelos de todo mundo. É fato que as Escrituras ensinam que Cristo morreu por nós, como nosso substituto. Entretanto, devemos compreender que a razão de ele poder fazê-lo foi porque todos os homens, toda a humanidade estavam implicados neles. Jesus pôde, por ser nós, morreu por nós, por ter assumido coletivamente todos os seres humanos, desde Adão até o último que nascer. Toda a humanidade morreu na cruz, nele. Cristo na cruz não foi simplesmente um homem morrendo no lugar de todos. Porque, como vimos anteriormente, teria sido ilegal, antibíblico, uma mente perspicaz e esclarecida considerará inconcebível que uma pessoa inocente sofra as consequências dos crimes de outra. Tanto perante as leis humanas como na Bíblia, é um fato inadmissível, um absurdo, um ser humano morrer no lugar de outro.
Por Jesus ser todos nós, legalmente morreu por nós. Assim todos morreram em um único homem. O que não significa que fomos nós que pagou o preço da segunda morte. Ele pagou aquele preço. E, portanto, nenhum merecimento é devido ao ser humano, pois nós nada fizemos para estar legalmente nele. Por sua vida perfeita, como homem, conquistou o direito à vida eterna. E assim pôde, legítima e voluntariamente sofrer a segunda morte por nós. E ainda conservar o direito de ressuscitar. Sendo a humanidade toda, pôde pagar a conta por ela e ainda reter aquele direito, pois não era possível fosse ele retido pela morte, conforme Atos capítulo 2, versículo 24. Deus nos ressuscitou corporativamente a todos nós, em um único homem, em Cristo, e juntamente com ele nos ressuscitou, Efésios 2,6. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procure as coisas que são do alto, diz o apóstolo São Paulo. Quando Jesus ressuscitou, a raça humana ressuscitou nele, glorificada, isto é, com uma natureza sem tendências ao mal. Quando ele passou da morte para a vida, nós triunfamos nele, para vivermos em novidade de vida, Romanos 6,4. Isto é, em contínua vitória sobre a morte espiritual, o pecado, o ego. Em Romanos 6, versos de 1 a 22, Paulo explica mais detalhadamente o significado de participar da ressurreição de Cristo. O pecado não terá mais domínio sobre vós. Passamos da morte espiritual à vida. Deus nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Efésios 2,6. Todo ser humano esteve nele, também quando ele subiu ao céu, passando a exercer seu ministério no santuário celestial. Ora, do que estamos dizendo, o ponto principal é este: temos um sumo sacerdote, tal que se assentou nos céus, à direita do trono da majestade, ministro do santuário. Então, irmãos, Jesus Cristo, lá no céu, no santuário celestial, ele é o nosso representante, o representante da humanidade, nós, humanidade. Todos nós estamos em Jesus Cristo, na presença do Pai. Então ele é o nosso representante nas cortes do céu. Por que foi possível? Foi possível porque ele assumiu a nossa humanidade. Ele é dentre nós. Todo sacerdote deveria ser tomado dentre o povo, para ser o representante do povo. Então Jesus Cristo foi tomado dentre nós, para poder ser o nosso legítimo representante nas cortes do céu. Prezados irmãos, pela graça de nosso Senhor Jesus Cristo, estamos até aqui lendo esses comentários, lendo essas afirmações, esses documentos, é leitura, e eu espero que, pela graça de nosso Deus, os prezados irmãos de boa vontade, a Igreja do Deus Vivo, venha acessar nosso canal, venha assistir esses vídeos, venha adquirir as literaturas, o material, as fontes, venha ter uma compreensão melhor da doutrina do santuário celestial, do contrato que foi feito antes mesmo que o homem pecasse, do porquê foi possível Jesus Cristo se tornar o nosso sacrifício e o nosso sacerdote, e entendermos com respeito da primeira fase de sua expiação,
como um sacrifício, como nosso representante e como nosso substituto. Nesse momento iremos orar ao Senhor, agradecer por Ele ter nos dado a compreensão dessas mensagens. Amém. Deus, querido Deus, nosso Pai Celestial, mais uma vez, Senhor, nos ajoelhamos para agradecer por toda a bondade para conosco. Obrigado, Senhor, por nos conceder a graça de estarmos partilhando com a Tua Igreja dessa mensagem tão importante, da mensagem da expiação do Santuário Celestial. Abençoe para que Teu povo, Senhor, tenha a compreensão dessa verdade, porque essa mensagem é uma mensagem de reavivamento e reforma, uma mensagem de santidade para o Teu povo. Em Cristo Jesus, meu Deus, obrigado por tudo. Amém.